Os sentimentos. Os sentimentos, eles desempenham, gente, um papel fundamental na nossa tomada de decisões. Muita gente acha que pra gente tomar decisões mais assertivas, a gente tem que tomar decisões puramente racionais, né? Só que os sentimentos, eles desempenham também um papel muito importante, um papel crucial, porque eles nos fornecem informações valiosas e perspectivas mais subjetivas que nos ajudam, né, a tomar certas decisões. E no episódio de hoje eu vou falar alguns pontos para vocês. Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar, sou a voz aqui do programa. Se você quiser mais pílulas de positividade para o seu dia, vai lá no meu Instagram, @juaguilar. Eu sempre posto lá vídeos, dicas, falando sobre positividade e vários aspectos. Então, se você quiser mais conteúdo que você encontra aqui, né, pílulas de conteúdo de positividade, vai lá no meu Instagram, @juaguilar. E você, como que você costuma tomar suas decisões, né? Você procura racionalizar mais, você tenta ler os seus sentimentos, entender o que seus sentimentos estão te dizendo. Quando a gente se depara com uma decisão, né, os nossos sentimentos, eles também entram em ação como um guia interno. Inclusive, tem um episódio aqui, recente, que eu falo que os sentimentos são mensageiros, né? Então, vai lá que esse episódio tá bem legal também. Porque os sentimentos, gente, eles nos ajudam a avaliar situações, considerar diferentes opções, antecipar consequências emocionais associadas a cada escolha, né? E isso é muito valioso quando a gente sabe usar de forma, né, equilibrada. E aí eu vou falar para vocês alguns pontos que os sentimentos, né, nos ajudam, ou pelo menos influenciam, né? Porque falar que ajuda também depende de como esse sentimento seu, como que você tá lidando com esse sentimento, né? Qual o nível que ele tá aí dentro de você. Mas ele sim influencia. Por mais que a gente tente tomar decisões 100% racionais, sim, nós somos influenciados pelos nossos sentimentos, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai avaliar, né? Fazer uma avaliação do que tá acontecendo. Os nossos sentimentos, eles nos fornecem uma avaliação subjetiva de uma situação, né? Então, eles podem fazer o quê? Ele nos dá as pistas sobre como que a gente vai se sentir em relação a uma decisão específica. Então, às vezes a gente já passou por alguma coisa na nossa vida, a gente nem lembra, mas fica lá gravadinho no nosso inconsciente, né? Então, quando a gente se depara com uma situação parecida com aquela, a gente vem à tona dentro da gente sentimentos, né? Porque o nosso inconsciente lembrou daquela situação que o nosso consciente nem lembra mais, não tá mais na nossa memória. Mas o inconsciente lembra e traz o quê? Como que ele vai fazer você lembrar disso? Com os sentimentos. Então, ele vai trazer para você alegria ou desconforto, porque nossa, essa pessoa já passou por isso antes e essa situação, uma situação parecida, trouxe muita alegria pra ela. Então, ele vai te trazer alegria. Pode ir que tá tudo bem aí, né? Tô vendo aqui que deu certo, aí vai te fazer você sentir alegria. Ou uma situação que não foi legal pra você. E aí ele fala, isso aí tá muito parecido com aquela outra situação lá, eu acho que não é legal, não. Aí ele vai fazer você sentir o quê? Algum desconforto, algum sentimento de desconforto, pra você ficar atento à situação. Será que é mesmo? Será que não é? O que tá me causando esse desconforto, né? Então, ele te ajuda a fazer essa avaliação mais subjetiva. O sentimento também, ele é muito ligado à nossa intuição, né? Muitas vezes, os sentimentos, eles nos fornecem uma sensação mais intuitiva sobre a decisão, que a gente tem que tomar a decisão mais adequada. Que está muito ligado com isso que eu também falei anteriormente. Porque o cérebro, ele guarda algumas coisas na nossa memória, que a gente lembra, algumas coisas não. Então, a nossa intuição está muito relacionada com isso, né? Essa intuição, ela é uma fonte valiosa para nos orientar. Porque ela traz razões que são lógicas, mas não são claras, entendeu?
Não é muito claro, você não entende por que você tá sentindo isso, porque você não lembra. Mas faz parte da sua intuição, os seus sentimentos querendo dizer, não tá legal porque já aconteceu alguma coisa anteriormente e aí ele te dá esse alerta. Os sentimentos também, eles são ligados fortemente aos nossos valores pessoais, né? Cada pessoa tem valores na sua vida, né? Então, ao tomar uma decisão importante, é importante também você considerar se é uma opção que está alinhada com o que você valoriza para sua vida, né? Se traz uma sensação de autenticidade para você, de coerência. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar muito... Porque, assim, eu detesto cigarro, não sei, peguei um trauma de cigarro. E a minha mãe e minhas tias todas fumam, né? E eu fiz relações públicas. E eu lembro que teve uma época que saiu alguma vaga muito boa numa empresa de cigarro e tal. E eu tava bem no auge, sabe? De estágio, queria fazer estágio, queria crescer e tal. E pagava super bem. Aí eu olhei aquela vaga e falei, eu não vou nem me candidatar pra essa vaga. Jamais, eu odeio cigarro. Como que eu vou trabalhar num lugar que vende cigarro, que faz isso, sabe? Ou eu sou vegetariana, ou eu trabalhar num frigorífico, por exemplo. É contra os meus valores, entendeu? Então, os sentimentos também te ajudam a tomar essas decisões, né? Eu falei de uma coisa que é bem óbvia, né? Mas, às vezes, tem coisas que são mais sutis. Que aí os seus valores pessoais também vão ficar acesinhos ali por meio dos seus sentimentos. Os sentimentos, gente, também são muito ligados à motivação. Imagina a gente tomar uma decisão 100% racional. Cadê a motivação, né? Então, os sentimentos, eles agem como um motor para a ação. Quando a gente está entusiasmado, confiante, apaixonado por uma determinada coisa que vai acontecer ali na nossa vida, é muito mais provável que a gente se dedique mais a ela, com muito mais empenho e determinação. Então, se você tá muito feliz com alguma coisa que tá acontecendo na sua vida e tal, então isso pode ser um bom sinal de que você vai se dedicar. Óbvio que tem todo aquele ensinamento que fala que no começo a gente se dedica super, aí depois desce e tal. Mas aí você vai trazendo automotivação para você vai estudando autoconhecimento para que você consiga manter essa motivação elevada. Você é um ser humano, obviamente. Você não vai sentir vontade. Quem é ouvinte aqui, que escuta sempre, já deve ter percebido que faz mais de uma semana que eu não gravava um episódio. Porque eu precisei me recolher, que eu não tava muito legal, tal. E aí eu me dei esse tempo, e ok, motivação. Mas eu não larguei o podcast, entendeu? É isso. Motivação é isso. Tudo bem você dar uma pausa e depois você voltar com força total. Não dá pra você começar toda hora uma coisa e largar. Começar e largar. Aí tem que identificar por que você tá largando, que você não tá, levando isso adiante. Mas os sentimentos, eles são um termômetro legal pra gente ver se a gente vai já começar alguma coisa, tomar uma decisão e começar alguma coisa feliz, com mais entusiasmo, ou mais triste. A gente toma uma decisão racional, você não consegue, ter esse termômetro, E agora vai um aspecto para tomar bastante atenção em relação aos sentimentos. Porque os sentimentos influenciam a forma pela qual a gente percebe as informações do mundo. Os sentimentos, tudo que acontece com a gente, ele pode influenciar, sim, a forma que a gente percebe aquilo. Eu acho que eu já falei em outro episódio, o mesmo acontecimento pode causar percepções diferentes em diferentes pessoas. Uma pessoa pode ficar com trauma, outra pessoa pode achar ok. Por quê? A forma que cada um sentiu aquilo vai fazer ela ter uma percepção de mundo em relação à mesma situação. Então, tá vendo como os sentimentos, eles são muito poderosos. Por isso que é bom a gente entender os nossos sentimentos muito. Porque eles podem, sim, servir como bússolas pra gente, pra ajudar a gente a tomar decisão. Mas, ao mesmo tempo, eles influenciam a nossa percepção da realidade. Às vezes, você tá com uma baita oportunidade na sua frente e aí você passou por alguma coisa que te trouxe um trauma, e aí você não consegue avançar, porque a sua percepção lá no passado foi diferente, entendeu? Diferente do que você precisa agir agora. Então, por isso que a gente precisa se autoconhecer sempre. A gente precisa entender os nossos sentimentos, a mensagem que esses sentimentos querem trazer pra gente, se
Se são sempre que nem o medo é super importante, mas até um limite. Depois de certo limite, o medo é prejudicial, porque você não faz mais nada na sua vida, porque você tá com medo de tudo, entendeu? Então, a gente tem que saber usar os sentimentos ao nosso favor. Então, quando a gente tem essa atenção seletiva, né, com sentimentos, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, tenha um filtro de percepção, né? Quando você, por exemplo, se você tá entusiasmado com alguma coisa, o seu filtro, né, de percepção, a gente vai interpretar aquilo como se fosse tudo bom, e a gente acaba anulando ou minimizando informações que sejam contrárias àquilo, porque você tá crente que é aquilo, você já acreditou que é aquilo, mas se questione, sabe? Uma forma de você ponderar os seus sentimentos e ver se realmente é aquilo, né, que você tá achando no momento, para você colocar um filtro mesmo, para você entender se isso é coerente ou não, é se questionando, tá? Então, se é uma decisão muito importante que você tem que tomar na sua vida, você pode sim esperar alguns dias, né, pra você ir analisando. Porque, por exemplo, você tomou uma decisão agora, aí você tá super feliz com aquilo, meu Deus, radiante, pulando e tal. Mas aquilo é real, né? Ou será que você tá aumentando aquilo? Então, foi o primeiro dia. Espera mais um dia, 2 dias, e aí você vai analisando, se questionando, fala, legal, esse é o ponto positivo. E aí você traz um pouquinho pro racional, entendeu? Porque, por mais que as pessoas falem que a gente tem que tomar, que nem eu falei no começo, as decisões mais racionais, não é intuitivo isso, a gente não sai tomando decisões racionais, né? E só racional também não é legal, a gente precisa desse equilíbrio entre o racional e o emocional. Por isso que você precisa se conhecer bem, você precisa entender o papel do medo, da raiva, da felicidade na sua vida, como você age quando você tá com esses sentimentos mega aflorados, porque aí sim você vai conseguir direcionar melhor, né, a sua vida, as suas decisões. E tem um ponto também que eu quero falar para finalizar aqui, que a gente, né, tem muita aversão à perda. O que é essa aversão à perda? A aversão à perda é um fenômeno psicológico, né, que descreve que a gente tem uma tendência de valorizar mais, evitar perdas do que buscar ganhos, né? Então, as pessoas geralmente, elas sentem uma sensação mais forte de descontamento, olha só, e insatisfação ao perder alguma coisa do que ganhar algo equivalente, entendeu? Então, vamos supor, num mês você achou R$100 na rua. R$100 na rua. Você falou, nossa, achei R$100 na rua, não sei o que, né. Você ficou feliz. Mas aí você foi num lugar... Nossa, vou falar até um exemplo antigo, né? Que difícil as pessoas fazerem isso. Mas vamos supor, você pagou em dinheiro. E aí a pessoa te deu o troco errado. Te deu R$15 a menos de troco. E você não percebeu. Você só foi ver depois, quando você chegou em casa e tal. O sentimento que você vai sentir em relação a esses R$15 que você perdeu vai ser muito maior do que a felicidade de ter ganhado os R$100. Porque a gente tá sempre voltado mais ao aspecto negativo. A gente não quer perder. Você pode estar num emprego ruim, mas o medo de perder esse emprego, o medo de perder esse emprego não te deixa avançar para um melhor, porque pelo menos você tem esse. Vai que eu perco os dois, né? Ou um relacionamento ruim. Pelo menos eu tenho um relacionamento. Tá ruim, mas vai que eu arrisco um melhor e aí não sou feliz, tal. Pelo menos aqui eu sei onde eu tô pisando. Então, a gente tem essa tendência de querer guardar aquilo que a gente tem por medo de perder, entendeu? Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque significa que os sentimentos como medo, ansiedade, eles estão muito relacionados com perder algo, né? E eles podem desempenhar, sim, um papel importante nas nossas decisões, influenciando o seu comportamento. Então, por exemplo, você recebeu uma proposta de emprego. E aí você fala, nossa, que proposta legal, mas você tá com muito medo e agora? Será que eu posso? Será que eu não posso? Ou uma proposta, sei lá, de viagem, qualquer coisa. E aí, às vezes, o medo de perder alguma coisa te bloqueia. Não deixe você ir, porque você vai ativar dentro de você essa aversão à perda.
Mas como agora você ouviu aqui no episódio que isso pode acontecer, você trouxe para o seu consciente, então você vai conseguir tomar uma decisão melhor para você. Quando você for tomar decisões, avalie todo o contexto. Avalie sim de forma racional, mas também preste atenção nos seus sentimentos, porque eles são sim guias valiosos. Os sentimentos são a nossa intuição, é o nosso eu interior conversando com a gente. Mas a gente tem que entender até quando, até que momento isso é o eu interior falando, ou é algo que a gente tá aumentando, criando um monstro dentro da gente. Por isso que vem o lado racional aí para quebrar um pouquinho disso. É o equilíbrio. Percebam como sempre o equilíbrio é importante. Então, traga sim as informações dos seus sentimentos. Racionalize esses sentimentos. Veja o que eles querem te dizer. E aí sim você toma a sua decisão. Porque, pelo menos é a forma que eu faço, tá? Então eu espero que ajude você também. Porque às vezes não é fácil mesmo tomar decisões, né? Não é um negócio que a gente fala, vou tomar uma decisão quando a coisa é muito importante, né? Tem gente que não consegue escolher nem o que vai comer. E é ok, tá ok. A pessoa é assim. E aí ela precisa ir melhorando isso, né? Trazendo mais esse senso de domínio da própria vida, domínio das próprias decisões, se pautar nas próprias decisões, sem precisar sempre ficar recorrendo aos outros, porque a melhor pessoa para te falar, a melhor decisão que você vai tomar é você. Óbvio que a gente pede ajuda, tem que ter apoio sim, né? A gente tem que ter apoio um dos outros, a gente pode sim pedir a opinião das pessoas que a gente gosta, que a gente confia, mas com base nessas opiniões, a gente tomar a nossa decisão. Tá? Não seguir uma decisão porque alguém te falou que você tem que seguir aquilo. Você tomando o seu rumo de decisões mesmo, sabe? Baseado nos seus sentimentos e na sua racionalização, porque é a sua vida. Se você tomar uma decisão na sua vida que alguém falou pra você tomar, quem vai sofrer as consequências não é a pessoa que falou pra você tomar a decisão, é você, entende? Tanto positiva quanto negativa. Pode ser uma coisa muito legal que vai acontecer, mas pode ser uma coisa muito ruim. Quem vai sofrer é você. Seja positivamente ou negativamente. Bom, falei demais nesse episódio já. Adoro falar sobre sentimentos. Mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda lá no meu Instagram também, @juaguilar, tá bom? Perdoem minha voz rouca. O motivo pelo qual eu fiquei uma semana sem gravar também me deu uma sinusite lascada. E eu não conseguia nem pensar, sabe? Sobre assuntos e tal. Mas é isso, gente. Muito obrigada por me ouvir até aqui. A gente se encontra no próximo episódio.